Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família. Estamos começando mais um programa Força de Deus. Seja muito bem-vindo. Quero acolher você que nos acompanha pela TV Século XXI. Uma alegria estar nesta TV toda segunda-feira com você. E acolher você que está também no meu canal do YouTube, Frei Gilson Barra Som do Monte, no canal do YouTube de Dom José Francisco Falcão. Seja muito bem-vindo. Este é um programa para quem quer aprofundar a sua fé. Se você está aqui, é porque você quer aprofundar a sua fé católica, a sua fé cristã. E olha, minha gente, podemos já dizer isto. Não tem mais desculpa. Muitas reclamações eu sempre ouvi muitas reclamações nesse sentido. Eu não compreendo a palavra de Deus. Não tem quem explique. E alguns conteúdos que eu gostaria de acessar são pagos. Eu não tenho condições. Meu irmão e minha irmã, agora, toda semana, um conteúdo sério e profundo de estudo, de aprofundamento da palavra de Deus. E olha, gratuitamente, tanto por uma TV aberta, que é a TV Século XXI, quanto pelos nossos canais do YouTube, onde gratuitamente você acessa, assiste a hora que você quiser. E eu só digo isso para você, valorize, aproveite e indique para outras pessoas. Esse é um programa que pouco a pouco você vai indicando, olha, você quer aprofundar a palavra de Deus? Este programa é maravilhoso para você. Eu digo para você, até para os meus irmãos sacerdotes que eu encontro, eu digo isso para eles. Vocês já começaram a assistir esse programa? Assistam, vale a pena. É um programa que a gente pode indicar até para sacerdotes. Então, olha o nível deste programa. Mas, ao mesmo tempo, não é que só sacerdotes entendem, porque a linguagem que está sendo usada aqui é uma linguagem acessível a todos. O que pode acontecer, também já digo isso para você, é que uma coisa ou outra que você não entende, talvez seja porque você perdeu programas passados. Porque linguagens usadas, por exemplo, me lembro agora do último programa, o Dom José Falcão usava aquela expressão que a Bíblia foi traduzida para o grego, a Septuaginta. Aí você fala, eu não sei o que é isso. É porque aí você não ouviu os programas passados. Mas tudo foi bem explicadinho e quem está acompanhando todos os programas, está compreendendo, tá bom? Seja bem-vindo. E vamos para mais programas, para mais um programa. Eu tenho certeza que vai ser bom demais. Antes, quero acolher aqui conosco Dom José Falcão. Sua bênção, bem-vindo. Deus abençoe, Frei Gilson. A vossa reverendíssima, é uma alegria de novo estar aqui. Amém. Dom José, terminamos o programa passado falando sobre a Boa Nova. Entendemos muito bem que o Evangelho é uma boa nova, é uma boa notícia e que Jesus é a boa notícia. Que o Antigo Testamento se cumpre nele, que ele é a boa notícia do Novo Testamento. E aí eu disse no bloco anterior que faria essa pergunta para o senhor agora e a faço para iniciarmos este programa. A palavra evangelho foi pronunciada pelo próprio Jesus alguma vez? Uma única vez. No segundo evangelho, Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, versículos de 14 a 15. Nesse texto, São Marcos diz que ele pregava o evangelho. Mas também aqui, Jesus pronuncia essa palavra. Palavra que, como nós vimos, se não me engano, no programa anterior, no mundo pagão, tinha um significado bem diferente. Agora, o Evangelho é o anúncio que sai dos lábios de Jesus, que, em síntese, é Ele mesmo. Sim. O Evangelho que Jesus prega é Ele. Hoje cumpriu-se essa escritura que vós acabais de ouvir. Depois que Jesus lê a profecia de Isaías, capítulo 61, na sinagoga de Nazaré, onde é dito, ele me enviou para anunciar a boa nova aos pobres, para anunciar um ano de graça, etc. E acho que foi no programa anterior que nós vimos que a palavra evangelho aparece 3 vezes no Antigo Testamento, em 3 textos de Isaías 40,
capítulo 40, versículo 9, Isaías 52, versículo 7, e esse que ele leu na sinagoga, Isaías 61, versículo 1. Então, Frei Gilson vai ler a única vez que Jesus proclama, fala a palavra evangelho. Marcos capítulo 1, de 14 a 15. Depois que João foi preso, Jesus dirigiu-se para a Galileia, pregava o evangelho de Deus e dizia: completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo, fazei penitência e crede no evangelho. Pronto, é a única vez que Jesus pronuncia nos 4 evangelhos a palavra evangelho. E é interessante aqui que ele une fazer penitência e crer no evangelho. Convertei-vos e crede. O anúncio do evangelho vem ao coração do homem e o interpela a se converter. E o interpela a se arrepender. Portanto, não existe no coração de Jesus aceitar o evangelho e continuar no pecado. Não. Não. Aliás, a ordem é fazer penitência, ou convertei-vos, outra tradução, e crede no evangelho. Tão séria é essa afirmação que é uma das frases possíveis para o sacerdote, para o ministro, impor as cinzas no rito das cinzas, do sacramental das cinzas, no começo da quaresma, quarta-feira de cinzas. Tanto pode dizer, lembra-te que és pó e ao pó haverás de voltar, frase que o Senhor Deus disse para Adão e Eva, depois do pecado, e a outra frase, convertei-vos e crede no Evangelho. Ou seja, para aderir ao Evangelho, eu tenho que estar disposto a uma mudança, é isso? Obrigatoriamente. Senão, é exatamente aquela imagem utilizada por Jesus, aquele que ouve a palavra e não a põe em prática, é semelhante a uma casa edificada sobre a areia. Sim. Vêm as chuvas, etc. E a casa, a ruína, é grande a ruína daquela casa, porque ela foi edificada sobre a areia. Em síntese, a primeira palavra que Jesus pronuncia na sua vida pública no Evangelho segundo Marcos é essa palavra que estamos a estudar. Evangelho. Boa notícia. Que é ele mesmo. Que é ele mesmo. E aí, Dom José, eu posso lhe perguntar também, e o senhor falou que Jesus citou só uma vez e trouxe aqui o texto para nós, e quantas vezes no Novo Testamento, aí o Novo Testamento inteiro, se utiliza a palavra evangelho? Aí o número aumenta. Se Jesus disse quantas vezes devemos perdoar, 7 vezes, não 70, mas 70 vezes 7 vezes. Eu fiz esse jogo de palavras para mostrar, 77 vezes a palavra evangelho aparece no Novo Testamento. Obviamente que no dativo, no acusativo, etc., mas a raiz é sempre a mesma, evangelion, evangelho. Eu acho que vai ser possível, Cássio, com a sua grande competência, vai colocar agora na tela aí para a gente ver, e para que vocês assistam N vezes e confiram na Escritura onde a palavra evangelho aparece. Primeiro, vamos então ao texto. Nos evangelhos, a palavra evangelho aparece somente em Mateus e Marcos. Aqui estão os versículos, não vamos citá-los, vocês em casa confiram e desejo que fiquem apaixonados pela Bíblia. Atos dos Apóstolos vai aparecer 2 vezes. Nas cartas de São Paulo, a palavra evangelho, e vocês percebem aí como o apóstolo Paulo gosta dessa expressão. Aparece em Romanos, vejam aí, 1 aos Coríntios, 2 aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 aos Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito, reparem aí que não aparece, Filemon, ou Filémon. Então, a grande maioria de textos onde aparece a palavra evangelho, do apóstolo Paulo. Nas cartas católicas não aparece em Tiago, não aparece na 2 Pedro, não aparece na 1 João, nem 2 João, nem 3 João. Só aparece na 1 Pedro. E Apocalipse de São João
só aparece uma única vez, Apocalipse capítulo 14, versículo 6. Eu considero, aliás, há de se considerar, que é uma categoria extremamente relevante, é uma prova de que a igreja primitiva já nutria por essa palavra uma importância muito grande. Ela já representava não só a pessoa de Jesus, mas o anúncio, a boa notícia da salvação que Deus confiou à igreja. Enquanto o senhor ia falando, eu fui vendo algumas aqui. Tenho certeza que os de casa também foram procurando uma ou outra. Eu acho impressionante, várias palavras, o jeito que eles falam do Evangelho. Olha Apocalipse, capítulo 14, versículo 6. Vi então outro anjo que voava pelo meio do céu, tendo um Evangelho eterno para anunciar aos habitantes da terra e a toda nação, tribo, língua e povo. Olha que coisa linda, né? Então está aí. Essa é uma tabela muito bem feita. Obrigado, Dom José, por esta linda tabela onde podemos nos deleitar e aprofundar. Então, com calma, você depois pode ir vendo uma por uma, lendo uma por uma, e você vai ver que em cada uma dessas palavras, nos Evangelhos, no Atos dos Apóstolos, nas cartas de São Paulo, nas cartas católicas ou no Apocalipse, você vai encontrar. Um breve intervalo e nós já retornamos para o próximo bloco. Estamos de volta ao programa Força de Deus. Alegria imensa ter você aqui conosco. Meus queridos, o primeiro bloco, perguntei a Dom José quando que se Jesus falou alguma vez a palavra Evangelho, disse-nos e nos trouxe o texto de Marcos capítulo 1, versículo 14 a 15, que disse que sim, Jesus pronunciou uma só vez. Depois, quantas vezes isto a palavra Evangelho aparece no Novo Testamento, e vimos que 77 vezes, né? Muito bom saber, muito bom conhecer a importância. Veja, o que Dom José está fazendo conosco? É um termo importante. Às vezes a gente pode... Quem começou a ver o programa anterior, principalmente, o da semana passada, mas o que tem a ver palavra evangelho? Isso aí não é nada. Não é nada? Dom José foi falando o que significa essa palavra, por que essa palavra é tão usada na Sagrada Escritura, desde o Antigo até o Novo Testamento. Então, tudo tem um sentido na Bíblia. É impressionante, Dom José, como tudo na Bíblia tem profundidade, tudo na Bíblia tem um sentido, cada palavra de fato precisa ser estudada. E obrigado pelo senhor estar nos ajudando a isso. Dom José, nós sabemos que a autoridade do Evangelho vem de Deus. Mas qual a autoridade que garante que o Evangelho veio realmente de Deus? Vossa Reverendíssima acabou de tratar de um assunto da mais alta relevância. O Evangelho não caiu de paraquedas, pronto, como se tivesse sido escrito pelos anjos ou pelo próprio Deus que mandou em pergaminhos, tomem, entreguem isso para ele, etc. Para eles, etc. Não, o Evangelho é o Evangelho da Igreja. Os livros do Novo Testamento são os livros redigidos por pessoas de igreja. E a igreja tem sua origem na pessoa de Jesus. Celebramos ontem, estamos gravando aqui no 1º dia de julho de 2024, celebramos ontem São Pedro e São Paulo. Nosso Senhor diz, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus edifica a igreja e é a igreja quem, após Pentecostes, prega a palavra do Senhor, prega o Evangelho, e ela redige o Evangelho. Ela redige os 4 Evangelhos, ela redige os livros do Novo Testamento. Quando esses estão prontos, ela discerne de tudo o que foi escrito desde Nosso Senhor Jesus Cristo até então, quais os livros inspirados. Isso também ela faz com relação ao Antigo Testamento, e por etapas. Alguns livros foram sempre considerados os protocanônicos, alguns livros foram considerados
inspirados somente depois deuterocanônicos. Isso se aplica aos livros do Antigo Testamento, aos livros do Novo Testamento. Onde é que nós queremos chegar? Quem garante que esses 4 livros, bem como todos os outros, mas ficamos nesse 4 porque estamos a estudar os evangelhos. Quem garante que esses 4, não menos nem mais, foram inspirados por Deus, são palavra de Deus, a Igreja Católica. A frase de Santo Agostinho, que é pequena, que se encontra na sua obra Contra a Epístola dos Maniqueus, é a seguinte, veja aí: eu não acreditaria no Evangelho se a isso não me movesse a autoridade da Igreja Católica. Portanto, pode-se fazer qualquer tipo de raciocínio histórico para deturpar a história, para inventar, para fazer isso, mimimi, kikiki, kkk. Não está nos evangelhos nenhum indício, nenhuma prova de que os evangelhos são 4. Ninguém consegue provar na Bíblia que Deus Todo-Poderoso quis que os evangelhos fossem apenas 4, nem menos nem mais. Foi a autoridade da Igreja Católica. Deus, pela autoridade da Igreja Católica. Eu não acreditaria no Evangelho se a Igreja não dissesse: esse Evangelho é a palavra de Deus e, portanto, está dentro desse contexto, livros inspirados. Alguns dos nossos irmãos separados, protestantes, ao verem o que o senhor está falando, diriam assim: parece que há uma camisa de força aí, ou seja, então a igreja é autoritária e você é obrigado a crer no que ela te diz, revelando assim como se a igreja fosse uma impositora, que quem não crer é jogado numa fogueira, que quem não acreditar é isso. Seria isso? É essa a visão quando o senhor fala isso? Há diferença tremenda entre autoritarismo e exercício de autoridade. Aliás, nosso Senhor Jesus Cristo, ele é muito feliz no final do Evangelho segundo Mateus, ao conferir a autoridade à igreja. Mateus capítulo 28, versículo 18. A nossa fé católica não pode prescindir da autoridade. Nem da autoridade de Deus para a igreja, nem a autoridade da igreja para conosco. O exercício da autoridade seria autoritarismo se ele fosse uma usurpação e se, mesmo não sendo usurpação, fosse exercido sem os critérios que Deus quis que essa autoridade fosse exercida. Mas quando a autoridade que foi recebida de Deus é exercida segundo a vontade de Deus, ela não é autoritarismo. Aliás, quando Jesus diz: quem crer e crer for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Isso é autoritarismo? É não. É não. É o respeito que Deus tem à decisão sua de não crer e de não querer receber o batismo. Portanto, você vai arcar com aquilo que as consequências da sua decisão. Quem crê e for batizado vai ser salvo. Quem não crê vai ser condenado, mas não porque Deus queira, mas porque você se recusou a crer e a aceitar o batismo e a ser batizado. Isso é autoridade. A autoridade, ela respeita o poder de decisão. Por outro lado, o poder de decisão tem consequências. A favor de Deus, salvação; contra Deus, condenação. Mas voltemos a Mateus capítulo 28, versículos de 18 a 20. O que interessa está no versículo 18. Vamos ouvir o exercício da autoridade, que não tem nada a ver com autoritarismo. Mas Jesus, aproximando-se, lhes disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, pois, e ensinai a todas as nações,
Batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Então veja, toda a autoridade me foi dada, ou seja, foi dada para mim, e eu dou para vocês. Ide. Jesus deu autoridade à igreja. Dentre as autoridades, a autoridade de decidir quais os livros do Novo Testamento integrariam a relação do cânon bíblico. E a igreja, depois de muito tempo, viu? Depois de muito tempo, após a morte do último apóstolo, pela sua autoridade recebida do próprio Jesus. Foi assim. E não há como apagar a história. E quando o senhor fala autoridade da igreja, porque muitas pessoas também podem achar que é o Papa que numa canetada vai fazendo tudo. Quando o senhor fala autoridade, é só o Papa na canetada fazendo tudo? Não, de forma alguma. A igreja ela tem instâncias. Ela tem a instância suprema de magistério, o Papa e o Colégio dos Bispos. Ela tem em âmbito diocesano sua instância máxima, que é o Bispo diocesano, com suas competências de pastor do rebanho, de ministro do culto e de anunciador do Evangelho. Tem as instâncias também na paróquia, com o seu colaborador necessário da ordem episcopal, que é o pároco, que são os sacerdotes nas suas paróquias, e tem a autoridade de todos os fiéis, autoridade no exercício do munus, do ministério do sacerdócio real. Não apenas o Papa. O exercício da autoridade tem muitas manifestações dentro da igreja. E a igreja, ela é como corpo de Cristo. Toda ela tem autoridade. Nós temos autoridade, todos os batizados têm autoridade, mas o exercício da autoridade tem gradação, a depender do local, a depender da época, a depender do assunto e a depender das pessoas envolvidas. Nós estamos conversando agora sobre algo que já foi tema de um dos nossos programas. Não é possível ler a palavra de Deus sem a igreja. Isso é muito importante. É ela que nos ensina, é ela que nos ajuda a entender a palavra de Deus. Olha, mais um breve intervalo e nós já retornamos. Estamos de volta, programa Força de Deus. É uma alegria ter você aqui conosco. Estamos estudando sobre os evangelhos, fazendo uma linda introdução. O que significa evangelho? Evangelho é boa nova, é a boa notícia de Jesus Cristo para nós. E vimos que a autoridade, no bloco anterior vimos isso. Qual é a autoridade dos evangelhos? Vem de Deus. E Dom José nos trazia a grande frase de Agostinho: eu não acreditaria no evangelho se a isso não me movesse a autoridade da Igreja Católica. E que bonito ouvir isso de Agostinho, porque Agostinho foi um dos grandes crânios do mundo, um dos homens mais inteligentes deste mundo. E poderia ter dito: eu com a minha inteligência vou interpretar a palavra de Deus. Quem diz que vai ser a igreja? Quem diz que a igreja será a regra? Eu sou muito inteligente, tenho o Espírito Santo e vou interpretar. Agostinho, com muita humildade, diz: eu não acreditaria no Evangelho se a isso não me movesse a autoridade da igreja. Ele reconhece aquilo que Dom José Falcão leu para nós em Mateus capítulo 28, versículo de 18 a 20. Meus queridos, vendo a importância dos evangelhos, eu quero fazer uma pergunta para Dom José Falcão. Dom José, pela importância dos evangelhos no contexto de todo o Novo Testamento, era de se esperar que na igreja primitiva, nas celebrações eucarísticas, eles acabassem ocupando, como hoje ocupam, o primeiro lugar na liturgia da palavra. Então, se pensamos isso, se os evangelhos são tão importantes assim, logo devem ocupar um lugar de destaque na missa. Qual o primeiro documento dos padres da igreja que comprova isso, a existência de documentos sagrados chamados evangelhos? A igreja tem 2000 anos de história. Os anos que se seguiram
a morte do último apóstolo, que foi, com toda certeza, São João, apóstolo e evangelista. Esses documentos são muito importantes para nós compreendermos a formação do cânon bíblico, para nós compreendermos a celebração da liturgia e, consequentemente, a importância dos documentos já então reputados como sagrados, como inspirados pela Igreja. Aliás, um texto escrito pelo apóstolo Pedro, e eu pediria ao Frei Gilson, me veio agora à memória esse texto, no final da segunda carta que ele escreveu, acredito que sim, segunda carta de São Pedro, capítulo 3, São Pedro diz que as Escrituras, uma expressão, ele fala das Escrituras, uma expressão que não pode ser entendida apenas como os livros do Antigo Testamento, mas também do Novo. E ele já considera como Escrituras as cartas de São Paulo. São Pedro vivo, se refere às cartas de São Paulo como sendo escrituras. Isso quer dizer que o conceito de escritura para a Igreja era um conceito que abrangia mais que os livros do Antigo Testamento e já incluía certos livros escritos pela Igreja, escritos que eram considerados no mesmo patamar dos livros do Antigo Testamento, ou seja, escrituras. Por favor, leia versículos de 15 a 16, 2 versículos apenas. Segunda carta de São Pedro, capítulo 3, de 15 a 16. O que interessa são as últimas palavras do versículo 16. Mas para a gente entender, vamos ao versículo 15 e ao versículo 16. Reconhecei que a longa paciência de nosso Senhor vos é salutar, como também vosso caríssimo irmão Paulo vos escreveu, segundo o dom de sabedoria que lhe foi dado. É o que ele faz em todas as suas cartas, nas quais fala nesses assuntos. Nelas há algumas passagens difíceis de entender, cujo sentido os espíritos ignorantes ou pouco fortalecidos deturpam para a sua própria ruína, como o fazem também com as demais escrituras. As demais escrituras. As cartas de São Paulo já eram escrituras. As demais. A palavra demais significa as outras. Ou seja, as cartas de São Paulo já são consideradas escrituras. Pergunta, somente as cartas de São Paulo? Os evangelhos não? A pergunta é, já quando São Pedro escreveu essa carta, os evangelhos todos estavam escritos? Ou alguns estavam escritos e outros ainda não? Aliás, a gente vai ver mais na frente, bem mais na frente, qual evangelho foi escrito em primeiro lugar, depois em segundo lugar, depois em terceiro lugar, depois em quarto lugar. Agora, na celebração eucarística, não temos uma prova no Novo Testamento dos livros da Escritura, seja do Antigo, seja do Novo Testamento, que eram lidos. A primeira prova que nós temos está num santo da Igreja, esse santo, São Justino. Celebramos dia 1º de junho. São Justino nasceu no ano 100 e morreu no ano 65. Ele nasceu em Flávia Neápolis, atual Nablus, na Cisjordânia. Ele era um filósofo pagão. Não temos prova de que ele era sacerdote ou se era leigo. Parece que ele não foi ordenado sacerdote. Filósofo pagão. E ele buscava a verdade. Era um homem bem intencionado enquanto pagão, como Santo Agostinho. Depois, ele se converteu à fé cristã. E aí, em Roma, ele abre uma escola de iniciação à religião cristã. Uma espécie hoje de escola de teologia, uma faculdade de teologia.
Ele era grande erudito, era um escritor convicto, ele é considerado como o melhor apologista do século II. Ocorre que havia um outro pagão que tinha uma escola de filosofia na cidade de Roma e tinha inveja dele. E ele foi, São Justino foi denunciado. Esse mau caráter foi o causador da prisão de São Justino e da morte dele. Ele foi decapitado, segundo a tradição, no ano 165. Então já estamos no contexto do século II. Os apóstolos já tinham morrido. E ele escreve na sua Apologia, é o nome da obra, vai aparecer aí, livro 1, capítulo 66, versículos de 1 a 3. É um testemunho precioso porque é um testemunho certamente bem pertinho dos apóstolos. Ano 100, né? Ano 100. Este alimento que se chama entre nós Eucaristia, da qual ninguém pode participar a não ser que creia serem verdadeiros nossos ensinamentos e se lavou no banho que traz a remissão dos pecados e a regeneração e vive conforme o que Cristo nos ensinou. De fato, não tomamos essas coisas como pão comum ou bebida ordinária, mas da maneira como Jesus Cristo, nosso Salvador, feito carne por força do Verbo de Deus, teve carne e sangue por nossa salvação, assim nos ensinou que, por virtude da oração ao Verbo que procede de Deus, o alimento sobre o qual foi dita a ação de graças, alimento com o qual, por transformação, se nutrem nosso sangue e nossa carne, é a carne e o sangue daquele mesmo Jesus encarnado. Agora vem o que interessa. Foi isso que os apóstolos, nas memórias por eles escritas, que se chamam evangelhos, nos transmitiram que assim foi mandado a eles, quando Jesus, tomando o pão e dando graças, disse: fazei isto em memória de mim, este é o meu corpo. E igualmente, tomando o cálice e dando graças, disse: este é o meu sangue, e só participou isso a eles. Então vejam, evangelho como documentos, como textos redigidos e já tidos por inspirados, pela primeira vez na história da igreja, eles aparecem aqui, nesse documento de São Justino. Então temos um documento que já goza de grande autoridade. Estamos bem pertinho da morte do último apóstolo. É a primeira vez que se fala de evangelhos documentos. Sim. Essa passagem é a que Paulo também cita, né? Eu recebi e por isso vos transmito na última ceia. Assim, 1 Coríntios capítulo 11. É verdade. Só que é evangelho que chegou aos ouvidos dele. Sim, sim. Então é o evangelho oral. Mas a pergunta que Vossa Reverendíssima fez foi o evangelho documento. Não foi isso? Sim, sim. Sua pergunta? Foi. Sim. Sim, o que São Paulo ouviu é evangelho, mas é um evangelho, digamos, transmitido oralmente. Entendi. Né? São Paulo não faz alusão a evangelhos escritos. Estamos tratando aqui dos evangelhos escritos, documentos já prontos, acabados e reconhecidos pela igreja, pela primeira vez aparece em São Justino. Muito bom, muito bom. Ô, Dom José Falcão, nós já estamos acabando esse bloco, eu tenho uma pergunta para lhe fazer, vou esperar para o próximo bloco. Gente, o programa está sendo bom demais, não sai daí não, nós vamos para mais um intervalo e nós retornamos para o nosso último bloco. É um programa assim mesmo, passa muito rápido, quando a coisa é boa, passa muito rápido e eu tenho certeza que você está aprendendo muitas coisas importantes para a sua fé. Até daqui a pouco. Estamos de volta ao programa Força de Deus para o nosso último bloco e o nosso programa acaba muito rápido, mas vamos aproveitar este último momento que temos juntos para continuar e eu, como sempre, fazendo perguntas em seu nome. Acabamos de ler 2 Pedro, capítulo 3, versículo de 15 a 16, onde líamos assim, vou ler o capítulo 3, versículo 16. É o que ele faz em todas as suas cartas, nas quais fala nestes assuntos.
Pedro falando de Paulo, né? Nelas há algumas passagens difíceis de entender, cujo sentido os espíritos ignorantes ou pouco fortalecidos deturpam para a sua própria ruína, como o fazem também com as demais escrituras. Então, Dom José nos explicava que Pedro já reconhecia as cartas de Paulo como escrituras. Aproveitando ainda este texto, Dom José Falcão, a pergunta que eu faço para o senhor existem provas nos próprios evangelhos ou em outros livros do Novo Testamento de que os evangelhos, o senhor falava isso várias vezes, são apenas 4, não menos nem mais? Nos evangelhos não, em todo o Novo Testamento não, em toda a Bíblia não. E aqui, serenidade, somente serenidade é o que se espera de todos os cristãos, católicos e protestantes, a respeito disso. A autoridade da Escritura é indiscutível. A autoridade da Escritura é inegável. A autoridade da palavra de Deus escrita é intangível. Ninguém toca, ninguém pode contestar. Sob o risco de cair em heresia. De maluquice. A palavra de Deus tem autoridade indiscutível. Mas ela, a palavra de Deus, não faz nenhuma alusão aos números dos livros inspirados, nem do Antigo, nem do Novo Testamento. A autoridade que definiu o número dos livros inspirados é a Igreja. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide. São palavras de nosso Senhor. Qual autoridade disse que os evangelhos são menos ou mais do que 4? Ou por que ficou definido, convencionado? Quem foi que definiu isso? Quem foi que disse isso? Foi a Igreja. A Bíblia não pode estar separada da Igreja. Não estamos dizendo que a Bíblia não tem autoridade, ela tem autoridade. Mas a autoridade que definiu o número dos livros do Novo Testamento, a Santa Igreja. Por isso, Santo Agostinho diz, eu não acreditaria no Evangelho se a isso não me movesse a autoridade da Igreja Católica. E está certo. A Igreja Católica não está acima da palavra de Deus escrita, mas a tradição oral da Igreja precede a tradição escrita da Igreja. Primeiro a Igreja prega, transmite para as pessoas e para as gerações, com os lábios, a mensagem. Posteriormente é que essa mensagem oral vai ser colocada por escrito. Um terceiro momento é, de tudo que foi escrito, como definir a relação dos livros inspirados. É uma tarefa posterior da Igreja. Pois bem, então não tem provas na Escritura de que os 4 evangelhos, esse número, tinha que ser esse, não menos nem mais. Não. Isso está fora da Escritura. Está na tradição da Igreja. Aliás, pergunto a qualquer pessoa, pegue o primeiro evangelho, segundo Mateus, leia de cima a baixo, do começo ao fim, e tente descobrir quem o escreveu. Você não vai encontrar no Evangelho segundo Mateus uma única prova de que foi Mateus, mas você vai encontrar na Igreja Católica. Foi a tradição da Igreja Católica. Foram os padres da Igreja que disseram, quem escreveu o primeiro Evangelho foi Mateus. Pegue o segundo Evangelho. Quem escreveu? Prove na Bíblia que quem escreveu o segundo Evangelho foi Marcos. Um único versículo. Agora, a tradição da Igreja Católica prova. Prove no terceiro Evangelho que quem escreveu o terceiro Evangelho foi São Lucas. Não tem um único versículo que diga que quem escreveu o terceiro Evangelho foi São Lucas. E assim por diante.
As cartas do Novo Testamento, as de São Paulo, todas. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, etc, etc, etc. Sim, vimos isso. Eu, João, Apocalipse de São João. A carta aos Hebreus. Prove que foi São Paulo que escreveu. Prove que foi São Mateus que escreveu o primeiro evangelho. Prove na Bíblia que foi Mateus que escreveu o primeiro evangelho. Prove na Bíblia que foi São Marcos quem escreveu o segundo evangelho. Prove na Bíblia que quem escreveu o terceiro evangelho foi São Lucas. Agora eu provo na tradição da Igreja Católica. Foi a Igreja Católica quem disse. Quem escreveu o evangelho segundo Mateus. Os padres da Igreja. Pois bem, então nós não temos nas Escrituras provas de muitas coisas, em que nós acreditamos e que os protestantes também acreditam. Sim. Mas temos na tradição da Igreja. Vamos então agora para uma investigação nos padres da Igreja Católica. Os padres da Igreja. Aí sim, lá, depois da morte do último dos apóstolos, a tradição da Igreja vai se manifestando. Vários evangelhos foram escritos a respeito de Jesus. Evangelho segundo Tomé, Evangelho segundo Barnabé, Evangelho segundo fulano, Evangelho segundo Beltrano, Evangelho supostamente escrito por A, por B, por C e por D. E aí a tradição da Igreja, com muita prudência, vai dizendo, não, temos registros, temos fundamentos e tal, de quem escreveu o primeiro evangelho. Foi Mateus, o publicano. Sim. Cobrador de impostos, etc. O primeiro exemplo, o primeiro testemunho, a primeira prova na tradição da Igreja Católica de que os evangelhos foram 4, não menos e nem mais, é Pápias. Pápias foi um escritor dos séculos I e II, um dos primeiros líderes da Igreja Cristã. Ele foi canonizado como santo, santo da Igreja Católica. Ele é comemorado no dia 22 de fevereiro. Ele foi bispo de Hierápolis, na Frígia, atual Turquia. Hierápolis fica a 22 quilômetros de Laodiceia e de Colossos. Laodiceia, uma das 7 igrejas do Apocalipse. Sim. Colossos é a cidade que tinha uma comunidade para a qual São Paulo escreveu a carta aos Colossenses, perfeitamente. Ele foi companheiro de São Policarpo. E São Policarpo foi bispo de Esmirna, foi discípulo de São João. Então, vejam, estamos pertinho dos apóstolos. Vamos então àquilo que ele escreveu na sua exegese dos oráculos do Senhor. Eis o que ele disse, aspas. O presbítero João dizia o seguinte: Marcos, intérprete de Pedro, escreveu cuidadosa, não porém ordenadamente, as recordações das palavras ou ações do Senhor. Efetivamente, ele jamais ouvira ou seguira o Senhor, mas conforme disse, mais tarde ele conviveu com Pedro, que pregava segundo a necessidade dos ouvintes, mas não elaborou uma síntese das palavras do Senhor. Assim, ao escrever Marcos de acordo com suas lembranças, não cometeu erro. Tivera o único propósito de nada omitir do que ouvira, nem impingir algo de falso. Mateus escreveu com ordenamento no dialeto hebraico os discursos do Senhor, e cada um procurava traduzi-los como podia. Curioso aqui é que Pápias faz referência somente a Mateus e Marcos. A Mateus e Marcos. Não faz alusão ainda a Lucas e a João. Isso não significa dizer que os evangelhos segundo Lucas e João não estavam escritos. Estavam escritos. Mas aqui ele traduz aquilo que ouviu de um certo presbítero chamado João, ele que foi amigo e companheiro de São Policarpo, e esse, por sua vez, foi discípulo de São João. Ok. Então, já temos os primeiros indícios de que, após a morte do último apóstolo, já temos textos prontos, redigidos, acabados, que eram reputados como inspirados. Mateus e Marcos. Mais na frente a gente vai ver, de novo, Pápias
falando dos evangelhos segundo Lucas e segundo João. Mas isso fica para uma outra ocasião. Que maravilhoso, minha gente, que bom a gente estar descobrindo como que a igreja foi chegando a esta conclusão de quem escreveu o evangelho, né? De Marcos, Mateus. E Dom José está nos ensinando que a própria Sagrada Escritura, só por ela mesma, não é capaz de nos dar essa resposta. Isso é importante para a gente entender a importância da tradição da igreja. Não só a Sagrada Escritura, mas também a sagrada tradição da igreja é importante. Vamos pedir a bênção de Deus e nos encontramos no próximo programa, se Deus quiser. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.